Olá, refrigerista! Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade na montagem dos termopainéis. Vamos fechar a frente da câmara, lembrando que estas duas câmaras frigoríficas, ela tem um compartimento que é produtos congelados, um compartimento produtos resfriados e uma divisória entre as câmaras. Podemos notar que o piso ainda não está interrompido, conforme nós já fizemos toda a extremidade da câmara. E aí, esse interrompimento eu vou mostrar para vocês como que se realiza, tá? Para não ter interferência entre as duas câmaras. Vamos dar continuidade aqui à montagem dos painéis e começar a colocar os vão de porta. Na continuidade da montagem dos painéis, eu vou pegar esse canto, já está interrompido o termopainel e vou fazer a junção entre os dois painéis. A junção entre os dois painéis de canto, eu utilizo uma trava para depois receber a isolação, que é o Sikaflex, e uma cantoneira de acabamento, que será em toda a estrutura da câmara. Para fazer a junção, como eu já disse, eu utilizo o arrebite de repuxo de 3 milímetros para fixação do termopainel. Fixei na parte superior. Agora vou fixar a parte inferior. Após esse procedimento, nós vamos colocar a próxima placa. Como já foi dito, a união entre as placas é um perfil, um encaixe macho na fêmea. Então eu tenho o encaixe macho nesse painel e a fêmea nesse painel. E vou fazer a junção. Feito essa junção entre os painéis, vai receber agora uma camada de Sikaflex, é um isolante de PU. Fiz o corte de interrompimento de ponto de frio, que é da condutibilidade térmica. Já fiz a fixação tanto do batente no piso quanto no batente, para poder deixar ele na posição alinhado e nivelado. Vou levar até o local e fixar com rebites. Com a ajuda de um auxiliar, ele vai segurar o batente na posição, alinhado, para eu poder fazer a fixação. Vou fixar um batente no painel. Feito isso, o vão da porta já está pronto, passarei as medidas exatas para esse tamanho de porta e agora eu vou fixar no piso para garantir que o batente fique no local. Um ponto, rebite na arrebitadeira. Feito isso, a próxima etapa é dar continuidade nos painéis. Para ter a continuidade do painel da frente da câmara, o termopainel, ele é de 100 milímetros. E aí nós temos uma divisão entre os dois compartimentos. Esses dois compartimentos, um com temperatura negativa, a menos 18 graus,
e o outro compartimento de 0 a 2 graus, devemos também fazer um corte duplo no piso para poder dividir as duas câmeras, correto? Da mesma forma que foi feito o interrompimento na frente aqui do painel de piso. Para o interrompimento, eu vou utilizar a serra tico-tico com uma lâmina de aço para aço e executar o corte no piso entre as duas câmeras. Feito esse corte, eu tiro a fita, garantindo que entre os dois compartimentos não exista a ponte fria. Dessa forma, pode receber o painel que será cortado na medida conforme o projeto. Nós vamos colocar o painel frontal do lado do vão da porta, que já está pronto, correto? Esse painel, esse termopainel de 100 milímetros em EPS, ele tem uma medida, um comprimento de 2,50 metros, 2.500 milímetros. Porém, a câmara, a altura, o vão livre dentro da câmara é de 2.300 milímetros. Eu preciso ajustar o tamanho desse painel para colocar na frente da câmara, né? Para fazer a frente da câmara frigorífica. Para isso, eu vou necessitar de tirar uma tira do painel para ficar no tamanho do vão livre da câmara, tá ok? E da mesma forma que eu vou tirar essa tira, eu irei fazer já o interrompimento do painel da ponte fria, do corte, como eu fiz nos demais painéis da câmara. Perfeito? Vamos fazer esse trabalho agora? Vou iniciar o corte deste lado do painel, para depois virá-lo, marcar novamente e fazer o corte do outro lado. Aproveitando que o painel já está nessa posição, eu fiz o corte do tamanho do vão livre da câmara e agora eu vou tirar uma tira, fazer o interrompimento desse painel, porque ele é a divisão entre as duas câmaras. Após feito esse corte, eu já posso remover a chapa, que é o objetivo de encostar isopor, né, o EPS, com o próprio EPS do painel divisório entre as câmeras. Para eu movimentar o painel, eu preciso agora executar o corte do vão livre, da altura do painel, no lado oposto, né, do outro lado. Eu preciso do auxílio de uma pessoa para poder movimentar. Vou fazer a marcação do tamanho ideal da câmera, realizar o corte e existe uma técnica para eu poder tirar esse trecho que eu não irei utilizar. De uma forma mais prática, como eu fiz a marcação do ponto, eu utilizo a própria cantoneira que eu vou como um guia, uma régua aqui, e faço a marcação para o corte do painel. Vamos cortar o painel agora?
Esse é o pedaço do painel que não vamos utilizar, tá ok? Feito isso, agora é posicionar o painel na frente da câmera para poder complementar com a divisória. Após ter feito o corte no piso, corte duplo, para dividir as duas câmeras, nós iremos entrar agora com o painel lateral, correto? O painel é esse aqui, que já está interrompido também. Já coloquei uma trava de fixação e agora vou posicionar o painel no local. Lembrando, isopor com isopor, sempre. Perfeito? EPS com EPS para evitar o ponto frio aqui. Vou posicionar o painel no local. E, com a minha trava de fixação, vou fixar o painel. Feita a fixação, o painel já está no local e nós vamos para o próximo painel. Lembrando que a fixação pode ser em vários pontos. Como é uma pré-montagem, vai ter a vedação total da câmera, teto, piso, todos os painéis, e aí será colocada uma cantoneira inteiriça. O próximo painel, ele já está na medida 660 milímetros, que é o tamanho do vão que ficou para complementar. Com os dois painéis posicionados, nós temos a divisão das duas câmeras. Câmara de congelado, produtos congelados, e câmara de produtos resfriados. Para fechar a frente da câmera, nós vamos precisar de um painel inteiro, e aí, com o auxílio de um assistente, nós vamos posicionar no local. Para essa etapa, finalizamos o encaixe dos painéis, e aí a frente da câmara de resfriados, de produtos resfriados, vai ter esse formato aqui. Perfeito? Para isso, nós vamos já preparar os próximos painéis para fazer o fechamento da câmara de produtos congelados. Após a montagem dos painéis da frente da câmara, travado, divisória entre as duas câmeras, nós iremos agora colocar o primeiro teto que vai até o final do painel. O painel de teto, primeiro e o segundo, é da câmara de resfriados, tá ok? Câmara de produtos resfriados. Então já vamos colocar ele, posicionar para fechar a parte da frente da câmara de produtos congelados. Tá ok? Isso com o auxílio de uma pessoa para poder movimentar o painel. Após ter colocado o primeiro painel de teto, fechando já a câmara de resfriado, de produtos resfriados, nós iremos posicionar o segundo termopainel de teto, espessura 150 milímetros, em EPS. Os dois painéis estão posicionados na câmara de resfriados, e a partir deste ponto, iremos terminar a montagem do compartimento de produtos congelados. Então nós temos aqui um termopainel em EPS, chapa pré-pintada branca, né? É poliestileno, o núcleo isolante. Ele é de 100 milímetros,
Como a câmara de congelado, para produtos congelados, é um painel de 150 milímetros de espessura, nós vamos fixá-lo, o primeiro painel à frente da câmara, para entrar já com o painel com corte do vão de porta, tá ok? E na sequência, fazer o fechamento dos tetos. Posteriormente, nós travarmos toda a câmara, fazendo toda a parte de vedação, toda a parte relacionada ao fechamento de cantoneiras, né? E esse fechamento aqui vai fazer com que ela fique firme e vedada. Perfeito? Eu vou pegar o primeiro painel da frente, posicioná-lo e mostrar que o encaixe ele fica perfeito, sem nenhum tipo de fresta. Este primeiro painel vai ficar posicionado à frente da câmara. Como foi dito, e reitero, os encaixes eles são do tipo macho encaixa na fêmea, né? E aí a junção entre esses dois pontos, nós vamos passar um vedante e fixar com rebites, para fazer com que os painéis fiquem bem alinhados, tá ok? No momento vamos deixar dessa forma, o painel ele segue o mesmo alinhamento e na parte interna vai ser mostrada aqui na hora de colocar a vedação e as cantoneiras, tá ok? Já vou posicionar o painel que vai ficar para o vão de porta, tá ok? Da mesma forma, esse painel, vou focalizar aqui, ele já tem um encaixe perfeito, né? Como essa câmera ela já foi feita, nós já fizemos uma pré-montagem para a videoaula, então eu já estou com ela preparada, tá ok? Esse batente. Feito isso, eu já estou com a frente da câmera basicamente posicionada, embora ainda faltam os detalhes de travamento, com aquelas chapas que eu coloco para fazer a fixação e posteriormente nós vamos já colocar os tetos. Aí a caixa fica fechada. Para fazer esse posicionamento do teto, eu tenho a necessidade de um auxílio, então eu estou com um auxiliar aqui para fazê-lo. Não dá para fazer sozinho. Põe bem lá no cantinho. Pode empurrar o celular. Parou aí. Com o teto já posicionado, embora a altura dessa câmera, o pé direito é 2,30 m, mesmo assim eu vou precisar de um auxílio de uma banqueta, uma escada, né? Você sempre vai precisar de ter ferramental na mão e o auxílio. Então nós vamos posicionar esse teto para entrar com a próxima seção de teto, ok? Vamos lá. Põe. Aqui vai. Joga pro meu lado aqui. Isso. Após a montagem dos tetos, painéis frontal, lateral, a câmera está já de pé, né, com todos os painéis encaixados. Porém, antes de colocar as portas, que o vão de porta já está preparado, nós precisamos colocar os acabamentos entre piso e teto para fixar as cantoneiras externas, correto?
Essas cantoneiras externas, eu fiz um corte aqui nas laterais, que é para cobrir o vão de porta, mas eu vou mostrar para vocês como que faz a medida, tá? Essa cantoneira externa, ela tem 190 milímetros de aba por 40. Então, esse 190 por 40 vai cobrir perfeitamente a parte dos painéis. Porém, nós temos o vão de porta, como foi dito. Entre uma porta e a outra, nós temos um valor de 2,52 m, ou 2.520 milímetros. Esse corte foi feito com uma tesoura tipo aviador, com esta ferramenta, tá ok? Com auxílio de uma trena e um esquadro. Pois bem, vamos anotar aqui algumas medidas. Como eu disse, com auxílio da trena, nós iremos pegar esse valor de vão de porta. Valor total, 2,52 centímetros, ou 2.520 milímetros, que é o valor que eu passei para o acabamento. Como esta já está cortada, eu vou posicionar e fazer as medições do restante do vão da porta. E aí nós vamos fazer o corte junto aqui, tá ok? Esse valor, essa peça vai ficar na parte de baixo. Repare que o vão, a altura do painel de piso é 150 milímetros, correto? Podemos ver ali. E eu fiz o corte na chapa com 150 milímetros. Pouco menos porque virá um acabamento aqui também. Aí é só a questão do posicionamento. E posicionar a chapa aqui também. Certo? Vou agora tirar aquela medida para fazer o corte nesta chapa de acabamento. (810 milímetros). 810 milímetros. Eu vou fazer um ângulo de 90 graus nessa chapa para iniciar o trabalho dos 810 milímetros para cá, que sairá daquele ponto. Então eu vou pegar uma medida qualquer aqui, que nesse caso vou colocar 80 milímetros, tá ok? Ou 8 centímetros. E vou fazer uma marcação. Essa primeira marca. Vou passar essa marca para a parte posterior aqui, a parte de baixo. E realizar o corte dessa chapa e dobrá-la em 90 graus.
Fiz o primeiro corte para fazer a dobra de 90 graus. Para isso, eu vou colocá-la numa posição reta e, com o auxílio do esquadro dessa peça, eu vou dobrá-la. Para isso, para facilitar a minha situação aqui, eu vou fazer um picote aqui, um corte. Já mostro detalhadamente para dobrar melhor. Esse corte é só um picotinho na parte inferior da chapa. Perfeito. Com o auxílio do esquadro, eu vou dobrar essa chapa, formando um ângulo desta forma de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Perfeito? O valor final desta chapa era 810 milímetros. Então eu vou passar o valor de 810 e fazer o corte. Sempre com o auxílio do esquadro, para fazer com que o corte fique sempre perfeito, tá? Um corte reto, sem desnível na chapa, para o melhor acabamento. Posicionei aqui e fiz a marcação. Esse ponto de marca é o valor a qual eu vou cortar a chapa. Esta peça é a peça que vai ficar posicionada naquele local. Percebam que ela é uma peça inteira. Eu ainda vou cortar o vão de porta para esta peça ter o melhor acabamento possível. Reparem que ela ficou numa posição perfeita em relação ao outro acabamento. Só que para isso eu preciso fazer a marcação interna, fazer o corte e posicioná-la. Com o auxílio do lápis, eu vou marcar Reparem que eu fiz a marcação. Essa marcação é a qual eu vou posicionar a chapa para o degrau do vão de porta. Com o auxílio do cavalete aqui, eu vou fazer a primeira peça. Deixa eu tirar essa chapa. Vou fazer primeira marcação e já posicionar
a chapa aqui. Feito isso, nós temos aqui a marcação, tá? Essa marcação é do vão da porta e eu vou fazer esse processo de corte. Tesoura aviador, ela faz um corte perfeito, bem afiada e vamos lá. Primeiro ponto do corte e corte demais aqui. A chapa já está cortada, esse é o excesso, que é exatamente o vão de porta, e nós vamos agora posicioná-lo para o melhor acabamento. Notem que essa emenda ela vai ser escondida pelo batente da porta, e aí eu tenho o vão livre entre as duas câmaras, com uma chapa inteiriça, sem nenhum tipo de marcação. Perfeito? Vamos fazer isso para a mesma porta, do lado do compartimento resfriados, tá ok? Compartimento de produtos congelados, compartimento de produtos resfriados.